O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Seja bem-vindo ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva e hoje nós temos a presença do pastor Pedro, que é um pastor muito especial para nós. Com certeza, especial, especialmente para mim. Tem um carinho muito especial porque no tempo em que caminhei na cidade de Serrinha, a comunidade de fé, onde eu pude servir, foi pastoreada pelo pastor Pedro. Sou ovelha do aprisco do pastor Pedro, então muito da fé que hoje nós podemos exercer veio do pastor Pedro. Pastor Pedro é casado com a irmã Hannes, pai de Hanna e de Pedro Américo, e pastoreia a Igreja Batista Nova Aliança em Serrinha. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, boa tarde. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós, com aqueles que estão nos acompanhando, e espero que seja um tempo de Deus para falar aos nossos corações e trazer uma palavra que esclareça para nós algumas questões a respeito da Bíblia. Eu gostaria de contar uma breve história, antes de tudo. Diz que um dia um pastor chegou no barbeiro e o barbeiro perguntou a ele: não existe Deus? E ele disse: por que você acha que Deus não existe? Porque tem muita gente maltrapilho e faminto no mundo. E aí passou um senhor cabeludo, barbudo, e o pastor disse ao barbeiro: eu também não acredito que exista barbeiro. Aí ele disse: e por que não existe barbeiro? Aí ele disse assim: porque senão não existiriam pessoas cabeludas e barbudas e maltrapilhas. Ele disse: mas eu só posso atender a quem me procura. E o pastor disse: mas Deus só pode atender também aqueles a quem é que procura. Aleluia. Interessante. Muito forte. Muito forte. Eu creio que ela já começa, né, e já abre a visão, né, daqueles que estão nos assistindo, porque é uma indagação muito recorrente. Né? Aqueles que não conseguem enxergar Deus além dos olhos físicos muitas vezes, né? E se pergunta: mas se Deus existisse não haveria pobres? Por que crianças morrem? Por que tem gente passando fome? Deus concorda com isso? Por que Deus não faz alguma coisa? São essas questões, pastor Pedro, que nós gostaríamos hoje de levar para aquele nosso amigo, nossa amiga que nos acompanha, para que compreenda o que a palavra fala sobre Deus e sobre a pobreza. Primeiro é preciso estabelecer que o oposto de pobreza não é riqueza, é justiça. Glória a Deus. É justiça. E o texto que nós acabamos de ler, que a irmã acabou de ler, fala bem sobre isso. Quando Jesus entra no templo, esse texto de Lucas, e ele vai ler o texto da Bíblia e lê esse texto do profeta Isaías. E ele diz: hoje se cumpre isso, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para cuidar do pobre, para livrar do oprimido, não é? Mas nós também precisamos entender que, da mão palmatória também, que existe muita pobreza e muita injustiça no mundo, porque a igreja também não cumpre a sua função como deveria, né? Nós precisamos colocar o dedo nessa ferida, né? Nós não pregamos a pobreza pela pobreza, né? Mas nós entendemos que tem muita gente demais, tem pouca gente que tem demais e muita gente que não tem nada, né? Nós não podemos pensar que a fortuna do mundo todo circula na mão de 5 pessoas, basicamente, e a maioria das pessoas passam necessidade. Então, não precisaria o rico deixar de ser rico, mas que ele fosse mais generoso, que as pessoas fossem mais generosas, nós resolveríamos o problema da pobreza no mundo. Aliás, eu preciso também falar que o texto de João, capítulo 12, quando Jesus é ungido em Betânia,
ele é muito mal interpretado nas igrejas, porque quando Maria quebra o vaso de alabastro, que é caro, e derrama sobre Jesus, algumas pessoas questionam. E Judas, se não me engano, diz assim, mas e os pobres? Aí Jesus diz assim, os pobres sempre têm convosco. E eu percebo que muitas pessoas interpretam esse texto como se Jesus estivesse vaticinando a existência da pobreza. E Jesus está denunciando uma falta de compromisso. Se vocês puderam fazer pelos pobres a vida toda, aquele ato é um ato de, vamos chamar assim, de extrema unção. Ele está sendo embalsamado para a morte. Então, eu vou morrer, eu estou partindo, a pobreza vai continuar e vocês podem continuar trabalhando em favor da pobreza. E às vezes a gente entende esse texto de forma equivocada, como se Jesus estivesse mandando que existisse pobreza. Isso não é verdade. É interessante o senhor falar isso. Eu estava meditando nesse texto hoje, que o sentido é justamente Jesus quis dizer que a prioridade no momento ali era a unção dele, né? E não a questão dos pobres, porque os pobres sempre haveriam, né? E eles teriam mais tempo, né, para cuidar. Eles sempre teriam pobres para cuidarem, né? E eles não dá, não, o Judas, né, que fez o questionamento, que a intenção de Judas na realidade nem era a realidade defender os pobres. Ele estava alegando era a questão do gasto, né? Na cabeça dele, desnecessário. Do gasto. Né? E é interessante o senhor falar sobre a questão da pobreza, da questão da igreja, do social, da igreja não fazer a sua parte. Como o senhor vê isso? Né? O senhor como pastor, o que é que o senhor entende assim, que a igreja poderia fazer mais? Jamile, essa não é uma pergunta para você fazer a mim. Porque eu sou profundamente inquieto com essas questões. Em 2002, eu fui a Recife, num congresso, e eu conheci a Igreja Batista de Butrins. E essa Igreja Batista não tinha porta nem janela, ela era numa favela. E ela tinha muitos seminaristas. E todas as vezes que faziam uma campanha para botar as portas e as janelas, os seminaristas ficavam devendo no seminário. E a igreja decidiu nunca ter porta nem janela para manter os seus seminaristas, porque seriam obreiros em outros lugares. Então, assim, a igreja precisa de um lugar, os membros precisam de um lugar confortável, todo mundo gosta de conforto, né? Nós precisamos, mas não é o conforto pelo conforto, não é? A igreja, ela deve ser a guardiã, né, da generosidade e do cuidado com o vulnerável. Eu estou com muita vontade com a irmã Letícia aqui, porque ela é uma mulher da lei, e eu disse a ela que ela tinha um ministério aqui, que era um ministério para além do concurso que ela havia prestado. Mas quando a gente pega, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 4, que você tem uma mulher pega em flagrante de adultério, eles pegam a lei e dizem assim, dura lex sed lex, na verdade, né? A lei é dura, mas é a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada, né? Mas a lei sempre é mais dura com quem pode menos, com a parte mais frágil, né? E a igreja, ela precisa fazer esse contraponto. A igreja, ela não... se a gente pegar os exemplos, por exemplo, da igreja de Atos, não é? Que todo mundo vendia o que tinha e partilhava para que ninguém sentisse falta de nada. Eu creio que essa igreja se identifica mais com o movimento de Jesus, porque ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não estava aqui preocupado com isso, né? E quando ele está diante de uma multidão faminta, os discípulos mandam esse povo embora, porque esse povo precisa comer. Aí Jesus disse para a igreja, dar-lhes voz de comer, né? E eu também interpreto esse texto, eu sei que é um pouco polêmico, de forma diferenciada, porque a gente fala sempre do menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? Poxa, mas uma multidão de famintos, quem tem sozinho 5 pães e 2 peixes tem demais. E o grande milagre ali
não é o que Deus pode fazer, porque Deus pode fazer tudo. Mas é alguém que tem só aquilo ali, ou que tem aquilo ali e diz assim, está nas tuas mãos, Jesus. O Senhor multiplica, o Senhor dá para quem eu estou abrindo mão. Então, se a igreja e as pessoas abrissem um pouquinho da mão do que tem e colocassem nas mãos de Jesus, a gente equacionaria bastante o problema da pobreza no mundo. Eu queria aproveitar e tocar no tema do inferno, porque as pessoas também dizem isso, né? Não creio que Deus vai jogar ninguém no inferno, se Deus é amor. E isso é muito mal esclarecido. Então, me permitam, Claro. né, fugir. O que sentencia o ser humano ao inferno não é Deus, é o pecado. Sim. O plano bíblico de Deus é tirar o homem que já está sentenciado, o humano que está sentenciado ao pecado, ao inferno por conta do pecado, né? É tirá-lo do inferno pelo plano de redenção na cruz. Então não é Deus vai jogar o homem, se Deus é amor, vai jogar o homem no inferno. É o pecado que condiciona, porque o salário do pecado é a morte. Mas o texto diz mais, diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é Deus quem sentencia, quem sentenciou foi o pecado. Deus só está trabalhando duramente, né? E um Deus que o próprio texto que nós acabamos de citar fala, né, que o salário do pecado é a morte, né? Um Deus que, para não nos matar, decidiu morrer por nós. Sim, e é interessante o senhor falar isso, porque antes do pecado entrar no mundo, Deus ele preparou o melhor, ele preparou um jardim de delícias. Né? Eu entendo que isso nos ensina que Deus quer o melhor para as nossas Com vidas. certeza. Né? Então, se não temos o melhor hoje, se vivemos hoje em meio a tanta pobreza, tanta coisa, como Letícia falou, a doenças e tal, isso é a culpa, não é de Deus, é a culpa do pecado. Né? Tudo aconteceu depois do pecado. Mas Deus ele fez um jardim perfeito de delícias. E pode falar. E é interessante que esse jardim, Jamile e irmã Letícia, é um lugar onde Deus passeia. Então, o planejamento de Deus para a existência do ser humano era um passeio no jardim. E jardim, no nosso entendimento, eu que sou do interior, né? Jardim é lugar de família, é lugar de encontros amorosos no bom sentido, onde os casais se apaixonam, onde tem as relações melhores possíveis. Então, Deus planejou o melhor. Tanto é que no final da Bíblia volta tudo de novo. Eu vi um novo céu e uma nova terra, e não haverá mais pecado, nem choro, nem dor, nem morte. Né? Então, o Apocalipse, na verdade, é um novo Gênesis, um novo começo. Né? Então, isso de fato, a gente precisa, não sei se pregar mais sobre isso, né? Talvez pregar mais, mas talvez também viver mais sobre isso. E, pastor, esses dois pontos que o senhor trouxe agora, né? Tanto a questão do papel da igreja, como também a questão do pecado, que Jamile falou aqui, e do jardim, eu creio que pode nos conduzir a refletir o porquê da pobreza hoje, o porquê a gente vive num mundo com tanta tristeza, com tanta atrocidade, mas dentro de uma perspectiva que nos coloca como responsáveis. Porque quando a gente fala de pecado, parece que é outra coisa, parece que é um vírus que nos pega. Né? Não, o pecado fez isso com a gente. Não. Pecado são escolhas que nós fazemos. Deus estabeleceu um jardim com princípios lá dentro, com orientações lá dentro sobre tudo. Nós só fomos nos afastando. Exatamente. Né? Era um lugar de vida, era um lugar de harmonia, a gente só foi se afastando. Aí saiu lá de dentro, já tinha morte. Saiu lá de dentro de uma disciplina, de um estilo de alimentação, já foi para outro. Saiu de lá de um estilo de monogamia, já virou bigamia, e um monte de homem casando com um monte de mulher. E a gente só foi se afastando. De vingança, se um matou, e se alguém matar fulano, mata 7, né? De vingança. A gente percebe que em Gênesis 6 tem uma tentativa de restauração com Noé, com a nova família. A gente vê os profetas defendendo a vida o tempo todo. Gente, eu desafio você, mesmo que você não tenha experiência cristã, que você não seja cristão,
Leia o livro de Deuteronômio, leia o plano perfeito, equânime de Deus no Deuteronômio, das partilhas das terras, né? Do ano do jubileu, do cuidado com a terra, do descanso, que é do cuidado com o transeunte, com o órfão, com a viúva. Você sabia, Jamile, que as frutas que caíam das árvores não podiam ser colhidas pelo dono da terra? Sabia. Era para que quem passasse por ali com fome não precisasse roubar. Daí vem a questão de Ruth, né? De da Ruth, colheita. da colheita lá com Boaz. Muito bem, você está muito bem de Bíblia. A gente teve uma aula com uma criança de 6 anos, uns dias atrás, pastor. E o bom é isso, é interessante o senhor trazer essa questão, porque assim, as pessoas às vezes têm uma visão deturpada do Velho Testamento, né? Sim. Como um Deus que é severo, que violento, pune, que tal. Mas assim, é como o senhor falou, Deus ele cuidou da viúva desde lá do Velho Testamento, né? Não é uma coisa dos apóstolos aqui, dos diáconos aqui. Não. Né? Foi algo que Deus instituiu desde lá. E a justiça, como o senhor falou, que o pecado, né? Como foi a expressão que o senhor falou? O oposto é a injustiça. Né? Então, Deus ele foi justo na divisão das terras, né? Mesmo com a tribo de Levi, que não ganhou terra, mas ela teria o seu sustento garantido. Com a mesma dignidade que as outras tribos, né? Isso mostra como o nosso Deus é justo. E quando a gente vê pessoas vivendo situações, né, contrária ao plano de Deus, não é culpa de Deus. É culpa das escolhas. Uma das coisas que me chama a atenção no mundo é partilhas de herança. Né? E Posso fazer um parênteses, pastor? Assim, deve. Eu vou então, já que o senhor vai entrar nisso aí, eu estou guardando um versículo aqui que eu acho que ele casa, e o senhor já faz a reflexão. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pois é. E agora eu vou denunciar os pastores. Fica à vontade. Porque a carta a Timóteo, ela é uma carta direcionada a pastores. Uhum. E é a pastores que Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Serve para a igreja toda? Serve, mas é principalmente aos pastores. Paulo diz que o evangelho não pode ser fonte de lucro. Ele diz, até se houver contentamento. O problema é que a gente não tem essa medida de contentamento, né? As pessoas querem sempre mais e mais e mais e mais e mais. E eu estava vendo hoje uma notícia triste, né? Agora há pouco, enquanto vocês chegavam, estava ali lendo, o filho de Cid Moreira disse, meu pai não conheceu o melhor amigo dele, que fui eu. Né? Brincadeira. Uma figura icônica no Brasil inteiro, mas com litígios por causa de recursos com a família. É muito triste. Sim. É muito triste. E não é dizer que é uma pessoa que não conhecia, né? A palavra conhecia... eu falo assim, no sentido de ler, de gravar áudios. Eu acho que era mais mercado, me desculpe a denúncia. As práticas mas provam. Eu acho que era mais uma forma de mercado, as pessoas sabem. Eu estou aqui com 2 Bíblias. Eu trouxe de propósito. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que foi vendida num programa de televisão por R$1.000 para trazer prosperidade financeira. É lógico que eu não comprei. Eu ganhei, preferi que doasse para o centro, à época. E essa daqui é uma Bíblia mais comum, que destaca 2.000 versículos que falam sobre pobreza e justiça. Que lindo, pastor, né? Deixa eu ver. E eu já tenho há muito tempo. E assim, a gente vê que, poxa, alguém se preocupou com isso, graças a Deus. Graças a Deus que alguém se preocupou, que sabe que a gente vive num mundo de injustiça e que a igreja ela não é como a irmã Letícia falou, ela é responsável. Na carta, no livro do profeta Amós, Fale. Uhum. vai dizer no capítulo 3 assim, para o povo de Israel,
do povo da terra, de todos os povos da terra, somente a vocês escolhi. E sabe o que diz na sequência? Por isso eu vou cobrar de vocês. O interessante do senhor falar sobre a questão dos pastores, né? E essa questão da prosperidade, que eu não sei se o senhor conhece a fala de um pastor, não vou dizer nomes por questões éticas, mas de um pastor que fala por aí que Jesus era rico e que Jesus tinha casa em Cafarnaum, casa de praia. Eu não sei se o senhor já ouviu essa frase. E assim, muitos pastores, muitos líderes usam esses textos, né, para justificar às vezes a sua forma de querer ganhar likes, ganhar views, ganhar visualização. Letícia, convencer, trazer essa manipular a teologia da prosperidade. Né? Querer dizer que Jesus não era pobre, que Jesus tinha casa de praia, sabe? Então, assim, é muito triste essa fala dele. A teologia da prosperidade é uma impaciência escatológica, porque a primeira frase que eu ouvi de Letícia foi: o meu reino não é desse mundo. Numa sessão da Câmara de Vereadores, nós não nos conhecíamos, né? E acusaram ela de xenofobia. Lembra do episódio? E ela disse assim: isso não me ofende porque meu reino não é desse mundo. Eu falei: essa mulher é crente. Eu não sou do norte, eu não sou do sul. Eu falei: essa mulher é crente, porque isso é frase de crente. E então, você tem texto bíblico que prova que Jesus era pobre. Ele nasceu numa família Ele pobre. mesmo falou que não tinha onde reclinar a cabeça. Nasceu numa manjedoura. Quando Maria e José vão apresentá-lo no templo, levam dois pares de rolinha, que era a oferta do pobre. Quem era rico levava um boi, quem era mais ou menos levava um carneiro, quem era pobre levava um casal de pombinho ou de rolinha. Então, e está lá. Eles levaram um casal de rolinhas para oferecer sacrifício, porque não tinham condições. Até porque esse negócio de exportar madeira do cedro do Líbano, Jesus é da Galileia. Jesus é da Galileia. Eu preguei domingo sobre o Cristo nordestino, né? E se tem um povo que parece com o povo de Cristo, com os discípulos, são os nordestinos, porque a Galileia não tinha nada. A Galileia, Jesus era carpinteiro, mas você acha que Jesus fazia obra de madeira? Jesus era biscateiro, porque não achava assim as coisas, né? Ia fazendo o que tinha para fazer. Chamou pessoas rudes, pescadores rudes para andarem com ele, né? Até a ideia de que Lucas é médico, é uma posição de destaque, não é o médico naquele tempo, não é o médico de hoje. O médico é aquele cara que passa arrancando o dente, passando chá, era um raizeiro. E muitas vezes, e tem um texto da mulher com fluxo de sangue que diz assim: ela gastou tudo que tinha com os médicos e não resolveu o problema dela. Então, assim, esse é um tema bastante amplo. A igreja precisa discutir mais. A gente não prega, volto a dizer, a gente não prega que todo mundo tem que ser pobre. Dá para ter muita gente rica, mas dá para ter menos gente rica e menos gente pobre. No mundo, né, gente com menos necessidade. E aí, pastor, o senhor traz aí para um ponto, né, sobre o nosso papel enquanto igreja, né? Enquanto pessoas que se intitulam seguidores de Cristo, cristãos. Algo que, assim, nos chama muita atenção quando a pessoa vai ofertar na igreja. Sim. Né? Sim. Então, não raro a gente vê pessoas que vão ofertar, que têm condições, porque, especialmente quando a gente mora, enfim, numa cidade pequena, ou o senhor mesmo, que, digamos, é líder de uma igreja e pode falar sobre isso com propriedade, a pessoa se sente muito tranquilamente para dar R$10 de oferta, mas não se importa de gastar 200 sentando ali no restaurante da esquina. Pois é. Come uma pizza no fim de semana, mas aquilo ali não oferta para Deus. Porque usa justamente esse argumento, né? Ah, não, mas tem pastor que é ladrão, tem igreja que desvia, e aí vai virando aquele círculo vicioso em que só perde, digamos, a missão e a mensagem de Cristo. Eu vou fazer um acréscimo, não que a sua fala não seja perfeita, mas há aqueles que também acham que
precisam ficar ricos para poder ajudar. Uhum. E tem um filme brasileiro chamado Deus é Brasileiro, em que, não sei se vocês conhecem, Antônio Fagundes faz o personagem de Deus e ele quer tirar férias e quer encontrar um substituto. É uma comédia. E quando ele encontra um camarada, e o cara é meio um curandeiro, né? O cara é meio assim, um raizeiro, vamos dizer assim. E ele está lá no meio do povo, dando chá. E aí Deus diz, mas você não tem nem diploma. Deus repreende ele diz, e desde quando a gente precisa de diploma para ajudar os outros? Né? Então, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Sim. Ninguém que vai ser fiel no muito sem passar pelo pouco. Ninguém. Aí, todo mundo pode ajudar, todo mundo pode fazer alguma coisa. Quando Jesus diz, dá-lhe voz de comer, né? Aqueles homens eram pescadores, né? E a gente... Assim, quando eu cheguei aqui em Serrinha, nós tínhamos a igreja e eu fui para um congresso em Curitiba. Eu falei assim, eu não quero mais ouvir milagre de ninguém, não. Acho que está na hora da gente contar os milagres aqui. Sim. E aí foi mais ou menos o tempo em que veio o Centro de Formação Cristã, porque eu não posso deixar de falar dele, né? E o pessoal pergunta, como é que vocês sustentam com isso? Eu disse, milagre. Uhum. É milagre, porque a gente não cobra. Foi algo que eu bati lá desde o início, porque tratar um dependente químico não tem preço. Não julguem quem cobra, não julgo, não tem preço. Uma clínica particular para uma internação, eu caminhei com a família de Serrinha que precisou isso. Foi um mês, foi R$17 mil, fora 3 mil para fazer a busca ativa. Então, assim, a igreja precisa também entregar uma mensagem de que nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo. O dinheiro não compra tudo. E não compra o sono de uma mãe que naqueles 9 meses dormiu porque o filho estava ali internado, acolhido. Uau. E eu falo, não tenho problema em dizer, eu falo da minha. E um dia um pastor amigo meu disse, que eu tenho um irmão com esse problema, ele disse, rapaz, traz teu irmão. Eu falei, rapaz, ele veio, ficou uma semana. Ele disse, tua mãe dorme uma semana. Eu falei, então você está certo, estou errada. É interessante o senhor falar sobre essa questão da generosidade, de não precisar ter muito para poder ajudar, para poder abençoar, né? E a gente vê isso na igreja de Jerusalém, né? Que eles tinham pouco e eram generosos. Na igreja da Macedônia, acontece uma fome na Macedônia, né? Isso está lá em Corinto, na primeira carta. E os irmãos de Jerusalém fazem uma coleta para a Macedônia, porque é uma região paupérrima. Quando Jerusalém passa fome, os irmãos da Macedônia querem contribuir e Paulo diz assim, não, eles dizem, não nos prive da graça de dar. E o texto é tão incisivo que vai dizer assim, que da sua pobreza tiraram riquezas. Glória a Deus. Pois é. Eu acho interessante esse texto, porque assim, mostra que basta você ter, é preciso você ter um coração generoso, né? Porque, como o senhor falou, né? Eu nunca tinha me atentado a isso, a questão da multiplicação dos pães. Naquela situação ali, realmente, o menino era o que mais tinha. Eu nunca tinha me atentado a isso, né? A gente só olha assim, com 5 pães alimentou a multidão. Mas naquele contexto ali, naquele momento, ele era o rico, vamos dizer assim. E são 2 textos, Jamile, que eu acho que o milagre maior... Porque, para Deus, eu digo que não existe sobrenatural de Deus, sabe por quê? Eu digo que existe sobrenatural para a gente. Isso. Para Deus, milagre é natural, é da natureza de Deus. Então, tem 2 textos na Bíblia que me chamam muito a atenção nesse aspecto. Um é esse texto... É o milagre dessa criança, desse menino, sei lá, sem precisar de dizer assim, está aqui. É o que eu tenho, está aqui. Se der para todo mundo, Deus, o senhor faz o que o senhor puder aí. E o episódio de Misael, Ananias e Azarias, que a gente chama de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que eles estão na fornalha de fogo
E a gente fala assim, Deus livrou da fornalha de fogo. É um milagre extraordinário, não deixa de ser. Mas a palavra deles para mim é um milagre. Quando eles dizem assim, olha, Deus pode nos livrar, e se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos te servir. É interessante. Então, para ver 3 jovens com uma fé dessa, dizer assim, eu posso morrer, mas o Deus a quem eu sirvo é inegociável. E é incrível, assim, né? A gente falou sobre generosidade, sobre o papel da igreja. Por que existem pobres? Por que existe pobreza? Qual que é a diferença, pastor, de pobreza e do pobre? Na verdade, não existe pobre. Existe empobrecido. É uma situação tornada. Tornada, até porque se Deus deu a terra, se Deus preparou todo o ambiente da existência, se todos os peixes já estavam no mar, se todas as árvores tinham fruto, né? Se não tinha população suficiente para dar conta, e mesmo que ela vá crescendo, o empobrecimento se dá pela ganância. Pela ganância. E é essa questão da falta de justiça, assim, né? Nem tudo que é legal é justo, né? Então, assim, a ganância das pessoas de terem, né? Dizem, né? Tem uma historinha que contam que quando o Alexandre o Grande morreu, pediram para levar ele com os braços de fora do caixão e com, né? Para dizer assim, a gente vai e não leva nada. Então, assim, para que tanto? Tem um filme, eu gosto muito, né, desse filme, de indicar livro, chamado A Lista de Schindler, que se vocês não assistiram, assistam. É muito interessante, porque ele é um senhor que vai ajudar judeus a fugirem do nazismo. Então, ele vai gastando tudo, investindo tudo, porque ele era rico, aí depois ele pega a aliança. Ele disse, ele ainda tem uma aliança, eu ainda tenho uma aliança, ainda dá para salvar mais alguém, ainda dá para salvar mais alguém. É emocionante. É muito emocionante. Então, assim, basta um pouquinho, não precisa muita generosidade, não. Um pouquinho de generosidade. É porque a Bíblia fala que é mais bem-aventurado dar do que receber. Porque quem dá é porque tem. Eu só entendi esse texto nesse dia, que eu entendi que quem dá, dá porque tem. Isso. E quem recebe... É porque a gente pensa precisa. Como criança. Né? Aqui para criança, a melhor coisa é receber. É verdade. Né? A gente é infantil nesse aspecto, mas a melhor coisa é dar, porque quem dá porque tem. É a coisa mais linda. E o senhor estava falando da questão de justiça, eu lembrei do texto de Neemias, né? Quando as pessoas que estavam passando por privação, né, foram oprimidos pelos seus próprios irmãos. Aí eu lembrei da questão da justiça. Né, faltou generosidade, né? No momento de necessidade, os próprios irmãos se aproveitaram da situação para enriquecer, para se favorecer. Exatamente. Né? É aquela coisa o fulano está quebrado. Eu vou oferecer qualquer valor porque eu vou tentar logo quebrar as pernas dele. Sabe um texto que chama a atenção, pouca gente percebe? A venda da primogenitura de Esaú. Uhum. Poxa, o cara tá com fome, o irmão se aproveita da fome dele para tirar o bem mais precioso que ele tem, que é a primogenitura. Explica para quem está nos assistindo, pastor, o que era a primogenitura. A primogenitura, assim, o filho mais velho, ele tinha... porque não é só o benefício. Ele é o responsável pelo cuidado e amparo de toda a família. A gente está falando aí de um tempo que não tem INSS, né? Então, se Esaú era o filho mais velho e ele era o primogênito, então ele que tinha que cuidar de toda a casa do pai, inclusive cuidar de Jacó, que era o irmão mais novo, e sustentar com dignidade, porque, em tese, o mais novo é o mais vulnerável, né? E o idoso é o vulnerável, e o órfão é o vulnerável, e a viúva é a vulnerável. Então, só que, ironicamente,
no momento de vulnerabilidade de Esaú, que tem esse direito à primogenitura, porque ele está com fome. Gente, você comprar a fome, cobrar a fome de alguém pelo bem mais precioso que ele tem, pela maior dignidade que ele tinha, que era é de um absurdo, E isso mostra o quanto que a palavra ela é atual. Sim. Porque nós estamos falando de histórias de muitos 1000 anos atrás, né? E ainda hoje nós somos as mesmas pessoas. Eu sempre falo, a gente sempre Deus não escondeu nada disso. Exatamente. Não, esse é que é o tchan da Bíblia. Sim. A Bíblia não é só um livro, a Bíblia é um livro de denúncia. Sim. E denuncia o mundo cruel, a crueldade desse mundo, os pecados dos homens e mulheres de Deus. Um dia alguém me perguntou por que Davi, fazendo o que fez, era um homem segundo o coração de Deus. Eu falei assim, olha, eu vou te responder de uma seguinte forma. Assim, mesmo sendo segundo o coração de Deus, o homem é falho e está sujeito à queda. Né? Isso não ser chamado de um homem segundo o coração de Deus não dá garantia de não pecar a Davi. Eu me lembro de um outro episódio, e aí eu estou falando muito já, né? Não, ainda temos Fica à tempo. vontade. Que é o episódio de Mateus, capítulo 16, quando Jesus pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Aí uns dizem que é Elias, Jeremias, um dos profetas, e Jesus pergunta aos seus discípulos. E a gente está estudando isso na igreja porque eu descobri que a igreja não sabe. Essa pergunta é antiga e o povo não sabe ainda quem é Jesus. Nem os membros da igreja. Eu preguei sobre esse texto outro dia. E aí Pedro diz: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: não foi o carne nem sangue quem tu revelou isso, Simão, filho de Jonas. Aí você vai lendo na sequência, não dá 10 versículos, Pedro é usado pelo diabo, Jesus repreende: para trás de mim, Satanás. Alguém que acabou de ser usado por Deus, não vigiou o suficiente e queria pegar a espada para defender Jesus e disse: para trás de mim, Satanás. Então, assim, a gente... a santidade não é um lugar que você chega e se estaciona, né? O crente, quando ele para de crescer, ele começa a cair. Sim. Então, eu estava até conversando com o pastor Teste outro dia, lá no grupo do centro, né? Que tem um texto também que eu não decoro versículos, mas se você ler um texto e tiver uma palavra errada, possivelmente eu vou saber. E o texto diz assim: cuidado, você que pensa que está em pé, para que não caia. E as pessoas esquecem esse pensa, né? Cuidado, você que está em pé, que não cai. Você pensa que está em pé. Né? A gente não está em pé, a gente está pela graça, porque a graça nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sim. Por isso que Paulo diz: quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque eu conheço a minha vulnerabilidade. Eu conheço. Quanto mais eu conheço que sou vulnerável, mais a graça de Deus está comigo. O oposto de Nabucodonosor, que diz assim: não, eu sou maior do que tudo, e aí vai virar bicho. Uhum. E o próprio Jesus, ele nos orienta o quê? Vigia e ora. Né? Presta atenção, vigia. Porque assim, eu sempre falo assim, se a gente ora, como muita gente às vezes fala: mas eu oro não sei quantas horas por dia. Eu oro, mas se eu levanto e faço tudo errado, se eu não tenho cuidado com as minhas palavras, com as minhas ações, até a minha oração não pode não ser atendida. Como o próprio Deus fala, né? Que os nossos pecados é que fazem separação. Então, às vezes, o segredo não é orar muito. O segredo é, às vezes, eu ter vigilância, eu ter cuidado, prudência com falar, com andar, com agir. Né? Isso, eu acho que isso também faz toda a diferença. Eu participei de uns episódios recentes que me entristecem muito. Me entristeceram bastante, que foi visitar famílias da igreja que não conseguem se entender por conta da divisão de bens. Então, assim, se a gente denuncia a ganância, denuncia a injustiça, e a gente olha para a igreja e vê que o pai e a mãe deixou alguma coisa e irmãos crentes não conseguem se entender,
né? Assim, isso é gritante, 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 gritante. Então, a pobreza ela é fruto da ganância. Se a gente olhar em linhas gerais, mesmo com a divisão das tribos, Deus não deu escritura de terra para ninguém. A terra... Aliás, o salmista diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo é do Senhor. A gente canta isso bonito na Igreja Batista, né? Aprendi que tudo pertence a Deus. Mas cantar é fácil. Dizer que somos mordomos. Né? Os mordomos de tudo que ele tem é que é difícil. Né? Então, se a gente entendesse que a gente está aqui só cuidando de algumas coisas dele e fugindo dessa ganância e lembrando que o outro é filho. E eu lembro muito da parábola do filho pródigo, quando o pai fala assim, teu irmão voltou. Aí ele diz, teu filho. Meu irmão, não. Teu filho. E só há um jeito, Jamília, de eu deixar de ser seu irmão. É eu me desconsiderar filho de Deus. Sim. Porque ele não vai fazer isso. Por mais miserável que o outro seja, por mais pecador que ele seja, ele é filho de Deus. E Jesus morreu por ele. Tem gente que... É duro ver uma pessoa ruim no mundo dizer assim, mas Jesus morreu por ele. Morreu. Quer queiramos ou não, é assim. Até porque os critérios de Deus são diferentes do nosso, né? A forma como ele olha e vê é diferente da nossa régua. Né? Como ele fala, a nossa justiça para ele são como trapos de imundícia. Então, assim, quem somos nós para julgar ou para falar de alguém? É porque a gente se olha como irmão. E Deus nos olha como filhos. Sim. E um texto que chama muita atenção sobre essa questão da ganância é aquele texto do Gadareno. Né? Que as pessoas, em momento algum, se alegraram com a libertação daquele homem. Não. Com a restauração daquela família. Só pensaram nos porcos. Esse texto é tão gritante. É muito forte. Sabe por que é tão gritante? Porque eram judeus brigando por porcos que eram imundos. Pois é. Você vê a que ponto a ganância leva ao ser humano. É um outro texto que me chama a atenção. E aí a gente vai puxando, né? O fio da meada. Que é quando eles vão crucificar Jesus e dizem, mas nós só temos um Deus que é César. Poxa, para o judeu, que é monoteísta, declarar César Deus para matar Jesus é de uma ironia, é de uma tristeza muito grande. Enfim, tudo em torno da morte de Jesus. Eu uso a palavra ironia porque é a que me vem à mente. Mas veja só, no dia da Páscoa, libertava-se um culpado. Na Páscoa de Jesus foi condenado inocente. O cara tinha culpa e porque eles tinham gratidão a Deus, eles perdoavam. Aí, ironicamente, tragicamente, eles condenam um inocente. Né? Então, e a Bíblia é maravilhosa por isso. Porque a Bíblia não esconde nada disso. Então, as pessoas falam que o texto foi manipulado, que o texto sofreu isso, que sofreu aquilo. Como? Se fosse para manipular, arrumava tudo direitinho, deixava tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Né? Então, para que conta o pecado de Davi? Para que conta que Pedro negou? As fraquezas. Para que conta isso? Seriam só super-heróis, né? Mas a ideia mesmo da gente meditar na palavra é nós nos identificarmos nela. Somos pessoas tão necessitadas de Jesus como aquelas que corriam atrás dele. E eu quero trazer aqui um versículo, pastor, que está na carta ao Tiago,
de Tiago está no capítulo 2, versículo 14, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a mostram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Pois é. Quantos irmãos, né, a gente vê que conta uma necessidade, vou orar por você. Não, e a gente tem que falar isso aqui na nossa mesa, porque o Palavra Viva é para nos ajudar a ser melhores cristãos. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos problemas e necessidades de melhorar. E é por isso que é viva. Amém. A palavra, né? Porque a fé é viva, a palavra é viva. Tem outro texto na carta de João que ele fala sobre isso, né? Que se você não cuida do seu irmão, você é assassino dele. Isso faz um contraponto com Adão, com Caim e Abel. E aí vai dizer lá, né? Deixa eu achar, que acho que é a 1 de João, capítulo 3. Vai dizer assim... porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. A vida eterna tem a ver com amor ao irmão. Sim. Passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E não tem a vida eterna permanente nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Agora, isso é João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Aí a igreja decora, porque ele para os outros. Aqui é 1 de João 3,16. Quando é contra a gente tem dificuldade. E um outro e último texto, talvez, eu não sei pelo horário, que a gente... Podemos ir concluindo. Concluir, é a denúncia de 1 Coríntios 11, quando Paulo fala da ceia. Vocês estão profanando a ceia, que é um lugar... Porque a ceia não é como a gente tinha hoje, era um junta-panela e todo mundo enche a barriga e deixa o outro com fome, né? Então vocês conseguem profanar até aquilo que era para ser um momento de santidade, um momento da igreja estar reunida, de partilhar, né, o pão. Aí alguns vêm, comem demais e outros ficam com fome. Então, a Bíblia denuncia de capa a capa essas situações, né? E eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com as irmãs, com as pessoas que vão nos acompanhar. A Bíblia, ela pode ser lida de duas formas, e aí eu quero encerrar minha fala. Ou como uma pá, ou como uma enxada. Tem gente que usa como pá, só jogando para os outros. Essa eu não tinha ouvido. Mas a enxada a gente puxa para a gente, né? Interessante. Porque a gente não pode ler a Bíblia para os outros se a gente não consegue ler para a gente, né? Verdade. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. É com essa palavra, com a instrução do nosso pastor, que nós possamos refletir como igreja, como seguidores de Cristo, como demonstrar o nosso amor, amar ao próximo, como demonstrar esse amor de forma real, especialmente aqueles que são mais necessitados. Porque quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Essa é a palavra do Senhor que está no livro de Provérbios. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Uma ótima semana para todos. Que Deus abençoe a todos também. Amém.